para a próxima, que é então um Baco dessa vez não doente, mas um Baco já saudável, né? É um Baco pintado em 1595 e aí entra aquilo que eu havia comentado, que se é a representação de Baco de fato, do ser mitológico, ou uma representação de uma representação. E aqui nós podemos perceber, quer dizer, como o Caravaggio ele pintava invariavelmente com modelos, né? Ele dependia desses modelos para as suas figuras, para as suas construções, para as suas imagens. Essa tela nos parece claramente uma representação teatral de um Baco, quer dizer, uma caracterização contemporânea ali naquele momento, do Baco, e não o Baco mesmo, como era representado por outros artistas e como vinha sendo representado ao longo de toda a história da arte até aquele momento, né? O que nos traz de novo esse elemento da artificialidade, né? Quer dizer, da construção da cena de maneira apropriada a ser pintada. E sempre figuras bastante andrógenas, né? Sempre figuras que não revelam de imediato o sexo, o gênero, enfim, mas de uma profunda beleza, não obstante, né? E aqui muito mais viçoso esse Baco, até porque o Caravaggio não se coloca como Baco, diferente do Baco doente, em que ele se colocava como Baco doente. Aqui ele já usa outro modelo, né? Não sei se o Mário, mas alguém com as mesmas características físicas, ok? E está no Uffizi, né? Onde está uma grande quantidade de obras dele. Então essa obra aqui, o principal a se destacar é justamente isso, é a maneira como o Michelangelo Caravaggio, então, de alguma maneira encenava seus quadros, né? Encenava o que seria o resultado final de seus quadros, de maneira proposital, não querendo parecer artificial, mas dizendo ao espectador, olha, isso daqui é uma celebração a Baco, mas é uma caracterização de alguém, não é o Baco, né, per se. E essa obra, que é bastante estranha dentro da poética do Caravaggio, bastante diferente, porque o Caravaggio dificilmente pintava paisagens, pintava cenas ao ar livre, né? Ao ar livre eu digo campestres, né? Cenas bucólicas, vai buscar, numa série de relatos apócrifos bíblicos, representar essa pausa durante a fuga para o Egito, que é a fuga de José e Maria levando o menino Jesus para o Egito, quando descobrem que Herodes está mandando executar todas as crianças recém-nascidas, até 3 anos, eu acho. Não sou um bom estudioso e leitor da Bíblia, mas, de qualquer forma, os pais de Jesus fogem em direção ao Egito, e diz uma das narrativas que, no caminho, eles param para descansar e o menino Jesus faz com que as árvores em volta dobrem seus galhos para baixo para que os pais possam colher os frutos para poder se alimentar e para que a água acumulada nas folhas verta para que matem a sede. E nesse momento de descanso eles também são amparados por uma espécie de anjo que vai guiando-os ao longo dessa fuga, né? Agora, é interessante, né, a gente analisar esse quadro e contrapor a estética do Caravaggio, aquela estética que contrasta muito a estética do chiaroscuro, né, que é aquele fundo negro chapado, dando destaque ao assunto principal que está de frente ao espectador, se comparado com uma paisagem que aqui ele vai tentar pintar uma cena natural, uma cena naturalíssima, uma cena que depois viria a ser muito copiada, né, a maneira de como viria a ser muito copiada, né? No começo eu tinha falado que, mais ou menos nesse mesmo período, tão famoso quanto Caravaggio, ou
infame, digamos assim, mas nesse caso bem famoso e bem reputado era o Aníbal Carracci, né? O Aníbal Carracci, sim, era tido como um pintor bem reputado, um pintor com bastante técnica, um pintor habilidoso. Ele também fez uma pintura representando a fuga para o Egito, que é essa aqui, ó, que é mais ou menos contemporânea. Essa é de 1604, essa daqui 1597, está mais ou menos ali no intervalo de tempo. Eu achava que era um afresco, na verdade, essa pintura, mas não, é de fato um óleo sobre tela, né? Está na Galeria Doria Pamphili, em Roma. Essa pintura do Carracci, o Carracci tem essa característica que é dar preponderância, dar protagonismo à paisagem e não aos personagens. Então aqui o Carracci vai pintar uma cena numa perspectiva muito aberta, dando destaque a essa paisagem que existe em torno, né, do casal fugindo com o menino Jesus, né? Esse tipo de pintura que o Carracci realizava e que representava o ambiente natural, o ambiente bucólico com tanta destreza, seria influência depois, nos séculos 18 e 19, para grandes paisagistas britânicos, como John Constable, William Turner, né? Que são os grandes expoentes do paisagismo britânico. Os ingleses tinham muito apreço, têm ainda muito apreço, pela pintura de paisagens, justamente por contrastar aquilo que eu disse a vocês no começo da aula passada, aquilo que é considerado sublime e aquilo que é considerado pitoresco, né? Aqui nós vemos a tentativa de partir de uma cena pitoresca, que é o que o Caravaggio está nos dando aqui, algo intimista, algo que está acontecendo destacado num dado momento, mas aqui nós temos a sobreposição, quer dizer, a projeção desse sublime por meio da natureza, por meio da grande imagem aberta, né? Carracci, então, de um lado, Caravaggio do outro. E aqui nós temos, né, uma das obras mais icônicas de Caravaggio, né, que é a Medusa. E esse escudo tem uma história bastante curiosa e tem alguns elementos nela que são bastante interessantes para a gente compreender essa incursão que estamos fazendo aí na mente do criador. Falei para vocês que o Caravaggio tinha um grande apreço por decapitação, né? Que era, na realidade, uma das formas mais comuns de se cumprir uma pena de morte naquele momento, né? Decapitação. Esse escudo, que é feito de madeira e que é revestido, ele foi encomendado pelo cardeal Del Monte para ser dado de presente ao arquiduque Ferdinando I de Medici, da família Medici, né, os grandes Medici, enfim. Então era um presente para ser dado para ele, que era arquiduque da Toscana. Então o Del Monte encomendou esse escudo para o Caravaggio, e o Caravaggio pintou essa cena, o exato momento em que a cabeça da Medusa é decepada por Perseu. Já assistiram Fúria de Titãs? Mas o antigo, de 1983, com stop motion ainda. Assim, tá. O novo eu não vi. Tem o 2 agora. Então, em Fuga de Titãs dá para ver muito bem, assim, a imagem a Fúria de Titãs dá para ver muito bem essa cena representada, a Medusa sendo decapitada, etc. Só que aqui, de novo, o Caravaggio vai usar um pretexto para trabalhar a ideia do reflexo, a ideia do espelho. Porque é como se a decapitação da Medusa estivesse sendo refletida no escudo de Perseu. Tá? E não que essa imagem estivesse no quadro, no escudo originalmente. Tá? E ao mesmo tempo, o Caravaggio coloca as suas próprias feições no rosto do que seria a Medusa. De alguma forma ele está nos dizendo que esse ato de se colocar dentro da imagem acaba fazendo dele uma figura tão ambígua
e tão bestial quanto o próprio ser mitológico, que é a Medusa decapitada por Perseu. E aqui a gente vê até um certo exagero anatômico, né? Porque o queixo da Medusa está completamente projetado para frente, então ele distorce essa imagem, e as cobras, enfim, aqui, né, encobrindo. Mas o mais importante é a gente prestar atenção em como o Caravaggio está tentando mostrar para a gente o reflexo daquilo que seria a cena a ser vista, e não a cena em si. Claro, isso não fica claro de uma maneira tão direta, justamente por conta de alguns procedimentos técnicos que aqui ainda não havia o domínio completo. Mas, de qualquer maneira, é possível a gente imaginar essa cena como um reflexo direto, né? Até porque o escudo de Perseu não era um escudo de madeira, revestido, etc. Então, essa obra é talvez uma das mais renomadas de Caravaggio. Há duas versões dela, havia pelo menos na época, uma delas depois acabou se perdendo. Aconteceu com outras obras do Caravaggio também, mas essa hoje fica lá no Uffizi também, em Florença, né? Muito bem. Isso é um afresco que fica no teto da Vila Ludovici, em Roma. Essa vila, na verdade, era uma casa de campo, uma espécie de casa retirada, uma casa de campo em que o cardeal Del Monte ia quando estava de férias ou ia caçar. Então era uma propriedade dele e ele comissionou o Caravaggio para fazer uma pintura no teto dessa residência. E ele pinta então Júpiter, Netuno e Plutão. A leitura mais imediata que a gente tem dessa imagem, né, são as próprias figuras mitológicas, né? Nós temos Júpiter aqui em cima com a águia, não é? Nós temos Netuno com essa espécie de cavalo marinho, que não dá para ver direito, mas eu já vou explicar para vocês por que dessa incógnita que se cria em torno dessas figuras. E nós temos Plutão aqui com o cachorro de 3 cabeças, que é o cão que guarda a entrada do Hades, que é o inferno da mitologia grega, né? Greco-romana depois. Então essas 3 figuras, né, que o Caravaggio traz para a gente, de alguma forma, elas também têm um significado, em alguma medida, um significado um pouco alquímico, um pouco oculto. Porque o Del Monte, o cardeal Del Monte, era um homem que pesquisava esse tipo de para-religiosidade, aquilo que está para além da religiosidade, aquilo que está sobre a religiosidade. E a alquimia, nesse momento, é algo que começa a entrar muito em voga e começa a ser muito pesquisado, sobretudo porque a partir do século XVI e XVII, nós começamos a ter aquilo que mais tarde seria uma espécie de divórcio entre a religiosidade e o conhecimento científico, né? Isso vai ficar muito mais claro depois a partir do Iluminismo e daí por diante, mas nós temos nesse momento alguns movimentos no sentido de que o conhecimento científico passa a se independer da questão da religiosidade, ou seja, Deus, de alguma forma, não é que passa a ser contestado, não é esse o termo, até porque nesse momento ainda contestar o grande Criador significava morrer na Inquisição. Tanto que o Descartes ele vai propor no século XVII uma forma de enxergar a constituição ontológica do mundo, mas sem refutar diretamente a presença de um Deus, né? Isso vai ser feito adiante, depois com Kant, com Hegel e outros, né? Mas nesse momento a gente já começa a perceber um certo movimento no sentido de sugerir que exista uma outra força criadora superior que não esteja diretamente ligada a essa deidade, a esse Deus do cristianismo, né, conforme se conhecia. Essa esfera aqui no meio pode nos sugerir, por exemplo, que o Caravaggio estivesse se referindo àquilo que desde Camões, já leram os Lusíadas? Pelo menos uma parte, trechos, enfim, né? Os Lusíadas tem um momento ali que os Lusíadas fala da viagem de Vasco da Gama, tal, né?
dobrando o cabo das tormentas e tal, o cabo da Boa Esperança. Em determinado momento, ele toma contato com uma espécie de ancião, se eu não me engano, não me falha a memória, ali faz tempo já, que vai mostrar a ele a máquina do mundo. E ele se refere a esse evento como a máquina do mundo mesmo, né? Os Lusíadas, escrito em 1545, se não me engano. Portanto, contemporâneo desse momento. Ele fala da máquina do mundo. O Drummond depois também vai falar sobre a máquina do mundo num poema muito bonito, de 1940. Quando essa gênese do universo é referida como obra da máquina do mundo, está-se então pensando numa outra cosmogonia, né, dos seres, numa outra ontologia, numa outra criação que está para além desse Deus da religião, né? Então, de uma forma bastante velada, de uma forma bastante cuidadosa, esses artistas dessa época vão mostrando que existem outras formas de pensar a origem. E lembrem-se que vocês se lembram que eu falei agora antes do intervalo dessa questão da proto-cinematografia no Caravaggio, né? Da forma como ele nos impele a olhar para outros ângulos, para prestar atenção naquilo que não está pintado, né? Aqui nesse caso, dá pra gente dizer que o Caravaggio usou o que em cinema e fotografia a gente usa a nomenclatura de contre-plongée, né? Que é um termo que vem do francês, mas é aquela câmera bem baixa, né? Em cinema e fotografia, quanto mais baixo você coloca a câmera, maior fica a imagem e mais imponente ela fica, tá? Então, ao preferir este ângulo de visão dos deuses, realmente ele está colocando uma visão apequenada de nós, seres mortais, para estes homens que estão, de alguma maneira, vinculados ao cerne da criação do mundo. Esse também é um dos quadros de Caravaggio mais conhecidos, né? Narciso, que o Paulo Coelho se apropriou dessa imagem para a capa da primeira edição de O Alquimista, né? Nos anos 80. Narciso pintado, então, entre 1597 e 1599. E aqui eu coloco uma observação do Leon Battista Alberti, professor de História da Arte, que diz: o inventor da pintura foi Narciso. O que é a pintura, senão o ato de abraçar a superfície do lago pela arte?